Boa noite, gente. Nesse podcast, nós vamos abordar um assunto ainda emergente na nossa profissão, que é a história digital. E para isso, vamos utilizar o artigo História Digital, Reflexões a partir da Hemeroteca Digital Brasileira e do uso da CAQ-DAS na reelaboração da pesquisa histórica, que, para quem não sabe, essa sigla, traduzida do inglês, significa Pesquisa Qualitativa Apoiada por Software de Análise de Dados. Esse artigo vai discutir sobre o uso das ferramentas digitais na pesquisa e na escrita da história, investigando as transformações e os desafios no modo de produção de conhecimento e também na prática de investigação da ciência histórica. Então, ele começa apontando a história digital como um problema com a intenção de desnaturalizar alguns dos chamados fenômenos digitais. As gerações que cresceram com a tecnologia já muito presente nas suas vidas são cada vez menos capazes de imaginar como era o mundo antes dessa mudança, antes da criação das plataformas digitais e principalmente antes do acesso fácil que temos hoje a qualquer coisa pela internet em questão de segundos. E isso acontece porque o mundo em que vivemos agora é bem diferente do que viveram nossos pais, nossos avós nessas questões tecnológicas. Hoje você consegue ler vários livros pelo celular, pelo computador, consegue fazer compras através de sites e até dar e assistir aulas, como está sendo o nosso caso agora durante essa pandemia. E os autores do artigo mencionam que a ciência sempre esteve à dianteira da utilização de diferentes tecnologias. E eles dão como exemplo Galileu e sua luneta, que mesmo sendo um instrumento considerado primitivo, foi capaz de fazer observações que mudaram o curso da astronomia na época. E atualmente temos algumas reflexões nas áreas das humanidades sobre o uso da tecnologia na sociologia, na geografia e nas ciências políticas, que discutem, por exemplo, a utilização de recursos digitais e a digitalização das fontes. No Brasil existem algumas iniciativas que indicam a possibilidade do crescimento desse campo de estudo sobre a história digital. E ele vem sendo produzido ao longo dos últimos 5 anos e envolve trabalhos sobre história oral, história pública, memória e patrimônio e também algumas pesquisas sobre videogames e até cinema. Mas é importante a gente ressaltar que essa produção ainda é muito pequena, assim como os esforços de reflexões teóricas e metodológicas que são menores ainda. Os autores citam Hitchcock quando ele diz que os historiadores têm menosprezado o impacto das novas tecnologias e, em sequência, já citam Laura Putman quando ela afirma que as práticas digitais de pesquisa, como o Google, os e-mails e os aplicativos de edição, costumam cair no reino do método invisível, como ela chama. No texto também são levantadas outras questões importantes, como a existência de diferenças substanciais entre as fontes digitais e as fontes tradicionais, no caso, as fontes em papel. Também o uso de ferramentas digitais na prática de pesquisa ser capaz de modificar os processos, a percepção, a intuição e a interpretação da história. E por fim, se estariam as tecnologias digitais proporcionando algum tipo de mudança na prática de pesquisa do historiador e da sua imaginação, assim como da escrita historiográfica. Para chegar em uma resposta, os autores dizem, abre aspas, resta-nos delinear as características dessas transformações e suas limitações, fecha aspas. Então, nós entramos em outro tópico e também em outra questão sobre a reflexão a partir da digitalização das fontes e os impactos das ferramentas digitais no trabalho do historiador. Nesse tópico, os autores vão citar William Thomas III, que define a história digital como uma abordagem para examinar e representar o passado que funciona em conjunto com as novas tecnologias. Quando um registro histórico se converte em um documento digital, a materialidade dessa fonte nos leva a uma nova condição em relação ao modo que vamos lidar com a informação que ela está nos passando, apesar do conteúdo dela não ser alterado nesse processo. Os autores também falam bem rapidamente sobre os metadados.
que são as informações complementares sobre o conteúdo de uma informação, o contexto dessa informação e a estrutura dela. São os metadados que explicam e conferem a veracidade de um documento. Bom, como a Larissa citou anteriormente, a história digital, como disciplina historiográfica, ela ainda é emergente, ela é muito recente. Então, tem muitas coisas acerca dela que ainda devem ser discutidas e refletidas. Como, por exemplo, a digitalização das fontes. Ao mesmo tempo que a gente pode entender essa digitalização como um trabalho conjunto que representa o passado por meio de novas tecnologias, a gente também deve se atentar à conversão dos registros históricos. Porque, por exemplo, o que era carta, o que era jornal, o que era foto, vai passar a ser um documento digital. Então, essa rematerialização acaba realmente sendo uma cópia real do documento, e ela pode ser considerada verdadeira. Porém, qualquer erro pode influenciar no trabalho historiográfico e no método como essa fonte vai ser interpretada. A gente também tem que se atentar e tomar muito cuidado ao utilizar as fontes digitais para o desaparecimento parcial ou total de algumas propriedades organolépticas que são determinantes na descrição das fontes. O que seriam essas propriedades? Seria, por exemplo, a cor do documento, o brilho, o odor, a textura, o material que ele é feito, porque todas essas propriedades definem muitas vezes o período a que esse documento pertence, a localização desse documento, por quem ele foi feito. Então, as propriedades físicas do documento também contam uma história, não só o que está escrita nele. Então, a gente também não pode só olhar para o lado, para os aspectos negativos da história digital. Porque, por exemplo, essa história digital, ela acaba criando grandes repertórios de documentos que podem ter fácil acesso e diversos idiomas. Só que outra coisa que se deve atentar é para a questão da geração de cópias idênticas e como elas podem gerar um grande impacto durante o método de pesquisa histórica. Então, o que é a primeira coisa que se deve fazer? É a questão do método da heurística. Né? Aí, o que é a heurística? É um método historiográfico de tratamento de fonte, ou seja, é a fazer a história da própria fonte. Então, a gente começa a estudar a fonte desde quando ela foi criada até quando ela está sendo estudada, né? O momento da sua análise. Tanto que o Bresciano, que é um dos autores que é tratado dentro do artigo, ele cita que é necessário fazer a heurística digital, que é a mesma coisa de consultar a veracidade do documento. Da mesma maneira que os historiadores têm que tratar os objetos físicos, testar a veracidade deles, o período, o material, durante os métodos digitais, a gente também tem que estar procurando entender e investigar os documentos, só que de maneira digital. Como assim? A gente vai ter que se atentar a palavras que são utilizadas. Se, por exemplo, esse documento vai estar abordando uma palavra que não existia na época, que isso pode ser uma consequência de diversas cópias digitais, onde uma palavra foi trocada. A gente também deve se atentar a marcas d'água deixadas nos documentos. Então, muita coisa vai ter que ser revisada para que o conteúdo que chegue seja realmente verdadeiro. Então, a gente pode chegar à conclusão de que o trabalho do historiador diante do arquivo digital não vai ser completamente diferente do trabalho que ele teria com um arquivo físico. Outra coisa que a gente pode destacar de positivo na utilização dos documentos digitais é a facilidade de busca que o historiador vai ter. Ele vai poder se atentar diretamente àquilo que ele quer, porque já é muito mais fácil de encontrar através de pesquisa e da variável string a parte do texto que ele quer localizar e abordar. Só que isso também deve ser uma coisa com que os historiadores se devem atentar, que é para não perder a identidade singular do texto, porque como eu citei anteriormente, a questão das palavras que não existiam, por exemplo, né? Outra coisa, a busca por palavras-chave, que faz parte do uso da variável string. Ela meio que já inverte um pouco a questão dos valores da pesquisa,
Porque durante a pesquisa você começa a investigar para você chegar naquele conhecimento que você quer. Só que quando você utiliza palavras-chave ou termos, você meio que já tem um pré-conhecimento daquilo que você está pesquisando. Então, meio que pode acabar invertendo os valores. Só que se a gente considerar essa busca por palavras-chave como um momento inicial de investigação, a gente tem que se atentar aos erros dos caracteres. Porque, por exemplo, tem textos que falam sobre um assunto sem mencionar uma palavra específica. E às vezes os historiadores ficam tentando, dentro desse documento digital, buscar palavras específicas e não vão encontrar. Então é uma coisa que se deve atentar. E outra coisa que também os historiadores têm que prestar muita atenção é que utilizar os documentos digitais dá a impressão de uma leitura descontínua, e é o que muitas vezes acaba acontecendo, é aquela batida de olho, aquela leitura nem tanto atenta, ou, por exemplo, você quer trabalhar um livro, em vez de você ler o livro, entender todo o contexto dele, o período que ele passou, antes de chegar na parte que você quer realmente estudar, você, através, por exemplo, dos PDFs, você acaba pegando somente o capítulo que te interessa, ignorando completamente os outros assuntos que são abordados no livro. Uma das mais importantes ferramentas de busca de documentos e periódicos digitais existente atualmente é a Hemeroteca Digital, que é um portal de periódicos nacionais criado pela Biblioteca Nacional Brasileira, que permite a ampla consulta de qualquer periódico ou documento que esteja digitalizado lá. Os benefícios da hemeroteca é que ela é livre, gratuita, e ela pode ser acessada de qualquer lugar do mundo. Então, ela acaba ampliando as pessoas que podem ter acesso a ela. Então, ela meio que se torna mais geral, não passa a ser só de um grupo específico, um grupo fechado. Então, qualquer pessoa pode ter acesso e utilizar dos documentos que estão contidos dentro da hemeroteca. Outra coisa que acontece muito hoje em dia dentro da história digital é que, por mais que a hemeroteca seja muito utilizada, não é dado para ela o devido reconhecimento. Por exemplo, ainda na questão dos historiadores, que acabam tornando esse método meio que invisível, como a Larissa citou, que a Laura Putnam, né, diz no artigo, quando os autores de alguns artigos científicos utilizam arquivos que foram encontrados dentro da hemeroteca digital, eles não acompanham, não estudam ou não criam uma discussão acerca dos impactos, das possibilidades e dos limites que a hemeroteca digital tem, e tudo que ela pode oferecer ou aquilo que ela não pode oferecer. Outra coisa que também acontece é a falsa sensação do uso do método tradicional da leitura. Por que essa falsa sensação? Vou citar agora um exemplo que os autores do texto do artigo científico que a gente está usando como base colocam durante o artigo, que eles falam sobre uma análise quantitativa feita pelo software Atlas, que analisa dados quantitativos, que a pesquisa que eles realizaram. Essa pesquisa investigou mais de 2.300 artigos disponíveis no repositório da Cielo, e nenhum desses artigos trazia a hemeroteca digital como referência. Então, nenhum desses artigos citava que utilizou de documentos e de periódicos que estavam dentro da hemeroteca digital. Então, quando a hemeroteca digital não é citada e não é referenciada, causa uma falsa sensação de que ela não foi utilizada, de que o que foi utilizado? Um livro físico, do que o documento, o próprio documento, a própria revista, o próprio jornal, a própria foto foi utilizada da sua maneira física e não da sua maneira digital, porque não foi referenciado como era esse tipo de fonte. Tá, aproveitando o engajo da Ellen e caminhando para o final também, a gente vai ter a questão agora sobre como que cada metodologia ela funciona. Porque quando a gente fala da hemeroteca em si e das questões dela, a gente está falando de sistemas e de como cada sistema ele funciona
para facilitar a pesquisa do usuário e como que esses sistemas eles podem estar ajudando o usuário a conseguir um, um bom resultado na pesquisa. E aí, aproveitando que a Ellen também falou do Atlas, né? O Atlas, ele é um dos mais antigos no mercado, na questão de software de pesquisa. E ele se categoriza como software de código fechado, ou seja, ele vem daquela maneira, então ele não acaba não sendo algo aberto para edição, ou não sendo algo que o usuário possa acabar brincando com ele e alterando ele para novas coisas e novas atividades dentro da pesquisa. É, desse modo, esses softwares, eles são ordenados de diversas maneiras, que trabalham junto com o usuário para que isso chegue em uma pesquisa melhor. Ou seja, eles estão ali, eles estão configurados de uma maneira que eles possam apresentar uma relação de ajuda, e que o usuário ele possa também estar ajudando o software, inserindo tags ou inserindo anotações e palavras-chave, por exemplo, ou até mesmo palavras similares, até mesmo como o Google às vezes oferece para a gente, quando a gente pesquisa alguma coisa e ele dá aquela palavra, uma palavra similar com o resultado. Então a gente pode, sei lá, vamos dizer que você seja do ramo da arquitetura e você queira procurar um trabalho focado em portas, e aí acaba vindo algo não muito bom para você dentro da software, só que com essas tags, com esse uso de coisas, você pode filtrar até você achar o que você quer. Como eu usei o exemplo ports, você pode usar lá as tags e você vai chegar no que você quer. E essa é uma ferramenta que ela tem que conversar diretamente com o usuário, no sentido que o mesmo ele tem que sempre estar fazendo um bom uso dela. Muitas vezes a gente se depara com ferramentas de pesquisa similares à hemeroteca e a gente não sabe usá-las para fixar a nossa pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, isso acaba causando um recorte muito grande e limitando a gente no quesito, como a Ellen falou, da gente não apreciar a obra como um todo. A gente não apreciar a pesquisa acadêmica como um todo. A gente vai e dá um corte no que a gente realmente quer. E às vezes tem toda uma linha de raciocínio que foi traçada pelo pesquisador ou pesquisadora que poderia também estar contribuindo. Então acaba sendo uma ferramenta que ela auxilia, claro, com a rapidez, mas é uma ferramenta que ela também corta algo que poderia ser mais aprofundado ou mais. E aí, desse modo, a gente pode estar sempre melhorando a nossa pesquisa e conseguindo resultados mais pontuais, assim dizendo. A intenção desses softwares. E aí, com isso, você pode também estar adicionando certas ferramentas que podem ajudar outros pesquisadores. Vamos dizer que determinado pesquisador ele encontre uma coisa ou uma anotação e, e aí, desse modo, ele possa adicionar um post-it naquela anotação, trazendo toda uma contribuição para dentro da pesquisa já feita. Então, assim, são ferramentas que elas podem vir. Claro que o Atlas ele é uma, uma das opções. A gente, como estamos inseridos nesse ambiente acadêmico, a gente já tem familiaridade com outros softwares também de pesquisa que têm o mesmo ideia, como o Google Academics e Cielo, a, a livraria Gênesis, por exemplo,
que tem a mesma questão de tags, a mesma questão de ordenação. Alguns são softwares abertos que você pode estar mexendo e configurando a seu bel prazer, ou seja, adicionando mais coisas ao serviço. Normalmente, os softwares são vendidos de uma maneira fechada, como é o Atlas, que está há mais tempo no mercado, trazendo essas coisas e essas ajudas aí. E aí, caminhando pro final, que são as considerações finais do artigo, ele vai levar a questão, né, sobre tudo isso, sobre a questão da digitalização da história. E aí a questão é que a história ela já está digitalizada. A história ela já está a serviço desses softwares, as histórias elas estão a serviço dessas coisas. E, e aí vem a maneira como a gente vai lidar com isso e como que a gente vai acompanhar esses upgrades, essa nova maneira de ver a história. Por mais que a gente não, por mais que a gente não aceite, ou até mesmo não aceite alguns historiadores, ou por mais que alguns historiadores não deem os devidos créditos, como já foi falado, a essas ferramentas digitais, a mesmas, elas estão aí e a gente tem que estar acompanhando elas para melhorar as nossas próprias pesquisas, mas também a gente não pode se focar apenas em trechos que são mandados para a gente. A gente tem que saber não só fazer um recorte da obra, mas também acompanhar o contexto da mesma. Então, não só se bastar com o recorte do PDF, mas também ler o artigo inteiro. Porque muitas vezes a contribuição é muito além da palavra-chave que a gente procura. Então, acaba sendo essa a contribuição do artigo, que, claro que ele dá um enfoque na hemeroteca e nas maneiras como os estudantes vêm usando essas coisas dentro do âmbito acadêmico, mas também traz quanto que ter a história recortada na nossa frente não significa que a gente tenha que ter um olhar menos analítico, para mesmo.